Você é salvo? E se é salvo, como que você alcançou a sua salvação? É para compreendermos um pouco mais sobre a mecânica ou a dinâmica da salvação que vamos falar sobre o tema neste vídeo, que é elementos operantes na salvação. A Bíblia diz no livro de Romanos que o estado do homem diante de Deus é um estado de condenação. Romanos capítulo 3 e o versículo 10, a Bíblia diz que não há um justo sequer, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Também diz no versículo 23 do mesmo capítulo 3 do livro de Romanos. Apenas estes versículos nos mostram que o veredito final é que o homem não pode fazer nada por sua própria salvação. E por isso ele está perdido por toda a eternidade. E assim Deus, na sua eterna misericórdia, decide salvar o homem desta condenação. Como o homem não tem meios próprios, então Deus providencia os meios para a salvação do homem. Você já ouviu falar sobre justificação? Pois é através da justificação que Deus faz isso. Resgata o homem e o justifica. Você já ouviu falar sobre esse termo, justificação? Claro que sim, nós ouvimos, lemos esse texto, está em Romanos capítulo 5, versículo 1, quando a Bíblia diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, já ouvimos falar sobre justificação. Então, o que significa justificação na Bíblia? A justificação pela fé significa a forma de como Deus declara como justos homens injustos por causa dos méritos do seu Filho. Isso significa que por sua graça, mediante a fé em Cristo, Deus declara reto aqueles que são culpados. Quando Paulo usa o termo justificação, no primeiro momento, não é um termo exclusivamente teológico. Juridicamente, o ato de justificar é alcançado por meio de uma sentença judicial. No entanto, com relação à soteriologia, que é a doutrina da salvação, o ato de justificar implica na imputação, ou seja, a transferência da justiça de uma pessoa a outra. Isto significa declarar alguém que é injusto, justo, pelos méritos de outra pessoa, e nesse caso, pelos méritos de Cristo. E qual é a base deste veredito legal? Deus justifica o pecador unicamente com base na fé e obediência em seu Filho, que é o nosso representante, o Senhor Jesus. A vida sem pecado e a perfeita obediência de Cristo são o único fundamento em que Deus usa para declarar o pecador como justo. No livro de Gálatas, capítulo 13, versículo 13, a Bíblia diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Ainda em Efésios, capítulo 1, versículo 7, a Bíblia diz que Cristo, em quem temos redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Tratando-se de justificação, nós não somos justificados por nossas próprias obras. Somos justificados unicamente com base na obra de Cristo em nosso favor. E essa justiça, a justiça de Cristo, ela é imputada, ela é colocada em nossa conta. A justiça de Cristo, ela é atribuída ao pecador. Em outras palavras, na justificação, Deus coloca a justiça do seu Filho sobre o pecador. Assim como meus pecados foram transferidos para Cristo,
ou posto sobre ele na cruz, assim também a sua justiça é considerada como minha. Em 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, a Bíblia diz: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecador por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quando Paulo diz que Deus justifica o ímpio, quer dizer que Deus trata o ímpio como se ele fosse bom. Para os judeus, tratar um homem mau como se fosse bom apontava o juiz como um juiz corrupto. Provérbios, capítulo 17, versículo 15, a Bíblia diz: o que justifica o ímpio e o que condena o justo, tanto um como o outro, são abomináveis ao Senhor. A resposta para isso: como que o juiz, este juiz que é Deus, pode declarar, aceitar o pecador como inocente sem comprometer a sua integridade? A resposta para isso é que Jesus, ele assumiu o nosso lugar. E assim, o preço ou a dívida não ficou sem ser paga. E eu quero usar um texto muito conhecido nosso, João 3:16, onde a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas que tenha a vida eterna. É claro que nós esgotamos um tema tão profundo como este em um só estudo. Posso dizer que estamos no coração do Evangelho. Voltaremos para falar mais sobre esse tema tão importante, elementos operantes da salvação. Graça e paz. Deus abençoe a sua vida.